As filhas que Guimarães Rosa teve com a primeira mulher Lígia, Vilma e Agnes, sempre acompanharam o pai com grande afeto durante a vida inteira. E elas se referiram a esse terceiro amor de Guimarães Rosa como sendo o amor do outono. E ele vai se realizar pouco antes, infelizmente, da morte do escritor. Agora, nós continuamos acompanhando o périplo de Guimarães Rosa, junto com Pedrão, pelo interior de Minas Gerais. Eles foram à Gruta de Maquiné, que Guimarães Rosa queria conhecer há muito tempo. Possivelmente essa foi a primeira entrada na caverna que o inspirava desde a infância, quando ouvira falar nela. Não há registro de que ele tenha ido lá antes. A gruta das histórias que ele ouvia dos adultos em seu tempo de menino tornava-se uma natureza, se não domada pela escrita, própria da linguagem diferente que buscava. Foi a partir dessa ida à gruta que Guimarães Rosa escreveu O Recado do Morro. E é muito interessante que esse Recado do Morro foi retomado por José Miguel Wisnik como título do seu último livro. Extremamente interessante, onde ele reconta a história. Reconta a história que seria da viagem do dinamarquês Peter Lund, um cientista que, no conto de Guimarães Rosa, passa a se chamar seu alquiste ou seu olquiste. E ele irá compor o conjunto de contos de Corpo de Baile, livro que será escrito em seguida. Então, citando agora, ao contar a história de seu alquiste, um naturalista que percorreu a região, Guimarães Rosa fez uma espécie de autorretrato para reconstituir a figura do dinamarquês Peter Lund. A personagem da novela faz uma expedição para conhecer Minas Gerais, tendo como guia o vaqueiro Pedro Osório, que vai lhe traduzindo em palavras simples o que ocorre, junto com o Frei Sinfrão, que era o erudito da expedição. Um louco chamado Gorgulho conta ter recebido um recado do morro que eles estão atravessando, que é o Morro da Graça. Esse recado é passado de um para outro entre os integrantes da expedição e se espalha ganhando narrativas diferentes. Existe um cantador local chamado Laudelin Pulgapé, que cantará a sua versão do Recado do Morro numa canção. Fato esse que permitirá que a mensagem seja decifrada pelo próprio Pedro Osório, o vaqueiro guia. Era o Pedro Osório que corria risco de vida. Ele corria o risco de ser traído. E na descoberta da canção, do segredo da canção, Pedro Osório consegue se salvar fugindo. Então, é apaixonante
Nesse momento, o escritor deixava de ser um naturalista estrangeiro, em busca de resquícios paleontológicos, para ser o cantador capaz de traduzir os sons e as vozes dos homens e da natureza da sua terra. O conto é magistral. Não é? Eu disse a vocês que ele dá o nome ao livro do José Miguel Wisnik. Tá? Então, terminando essa viagem para Minas, por Minas, nós vamos ver uma coisa curiosa. Como é que o Antônio Cândido lida com a obra, com a obra de Rosa, não é? Bom, é, em maio de 1947, as duas primeiras edições de Sagarana, publicadas pela Universal, estavam esgotadas. Eram edições pequenas que tinham feito barulho nos círculos literários. Estava, entretanto, longe da repercussão dos livros dos autores populares naquela época ainda, que já foram mencionados. Ainda assim, Sagarana incluía Rosa, da noite para o dia, no primeiro patamar da literatura brasileira. O momento vivido por Rosa era um misto de deslumbramento e de expectativa. Nas conversas e cartas aos mais próximos, não deixava de afinetar outros escritores, citando: toda a arte de agora em diante terá que ser mais e mais construção literária. Já entramos nos tempos novos. Já estamos reabilitando a arte da literatura. Depois de longo e infeliz período de relaxamento, de avacalhação da língua, de desprestígio do estilo, de primitivismo fácil e de mau gosto, escrevia ele ao tio Vicente, num repente de extrema atualidade para nós. Vejam bem as palavras dele. Rosa escreveu que a leitura das críticas de Antônio Cândido, Álvaro Lins, Lauro Escorel e Almeida Salles, entre outros, mostrava uma virada, a mudança na literatura de melhor classe. A palavra de ordem é construção, aprofundamento, elaboração cuidadosa e dolorosa da matéria-prima que a inspiração fornece e a arte compõe. O escritor disse notar que em Minas, terra conservadora e um tanto lenta, a evolução mal se faz sentir com honrosas exceções. É que o mineiro, como bom provinciano, tem um sagrado pavor de parecer provinciano. Em sua fase rebelde, Guimarães Rosa defendeu uma revolução branca e uma série de golpes de Estado. Quem pode e deve preparar-se, armar-se e lutar contra o estado de coisas. Num trecho confidencial da correspondência, atacou Aires da Mata Machado, um escritor mineiro que publicava livros baseados no folclore e nas tradições de Minas, e José Lins do Rego, autor de Menino de Engenho e Fogo Morto. Mata Machado se fazia de palhaço e era universalmente conhecido por ser um cretino. Atacou. Mata Machado não tinha gostado de Sagarana e, por sua vez, José Lins do Rego tinha baseado sua obra no tosco e no instintivo. O diplomata adotou um tom beligerante. No meio da guerra literária que está sendo pelejada, há muita gente do lado oposto ao nosso. Aliás, se não se defendesse, já estariam mortos e não haveria guerra, escreveu ele a Vicente. Dormiram muito e sonharam que literatura era dançar samba. Estão danados, escreveu. Entre centenas de cafajestes e um circulozinho de herméticos ou transcendentes, a gente tem de propor levantar uma literatura clara, culta, viva e apresentável, sem orgulhos nem vaidades, só por dever de artista. E até mesmo por elementar patriotismo. Aqui está o Guimarães Rosa defendendo a sua arte e atacando, não é? Vamos ver agora um trechinho em que aparece Haroldo de Campos. No Pantanal,
Guimarães Rosa teve a inspiração para escrever uma das suas histórias mais intensas, o conto Meu Tio, o Yaurete. Descreve a chegada de um visitante a um rancho de um morador que aparentemente caçava onças. Enquanto oferece fogo ao de fora, o onceiro conta que a sua mãe, uma indígena, o chamava de Bacuriquerepa, às vezes de Breó e de Beró. O pai, um branco estrangeiro, o batizou de Tonico, Antônio de Jesus. Daí ele ser conhecido por Tônio Tigreiro. Ele não escondia sua desconfiança com os de fora, que podiam estar armados. A princípio, o morador falou das jaguatiricas, onças pretas, sussuranas, malhadas, entre outros felinos que teria matado. Ele narrou sua vida numa linguagem que misturava o português com o tupi e outras línguas. O onceiro contou ao visitante que era chamado de Macuncoso, numa carta a Haroldo de Campos. Rosa explica que essa palavra tinha mesmo origem africana. O personagem não escondia o remorso pelos pretos assassinados. Em certo momento deixa escapar que era parente de onça. Ele era parente de uma onça. Vez ou outra sugeriu que não atuou apenas no papel de onceiro. Ele foi onça. Ele conta que uma certa Maria Quirineia e o marido, seu Ciro Veio, que viviam numa veredinha, não morreram de doença. É como se o morador não fosse completamente humano. A narrativa expõe um duelo entre o visitante e o caçador de onças, mais bicho do que gente. Ao final, não se sabe quem mata quem. Homem e onça parecem a mesma criatura. Tá? Então, daqui Rosa escrevendo Haroldo de Campos sobre esse famoso conto dele. Né? Agora nós vamos encontrar Fidel Castro. Fidel Castro, curiosamente, junto com o escritor. Em Bogotá, um dos postos para onde foi, então, indicado Guimarães Rosa na sua carreira diplomática. Bogotá. Por coincidência, havia ali uma convenção, uma série de conferências. E a delegação brasileira chegava a esse lugar das conferências com o trunfo de o governo ter rompido relações com a União Soviética e o judiciário tornado o Partido Comunista Brasileiro ilegal. Os primeiros encontros de países do continente foram realizados ainda no século anterior. No pós-guerra, as conferências se tornaram fóruns para Washington expor a sua política externa e destacar a sua linha de combate ao comunismo e à União Soviética. O evento foi aberto por Ospina Pérez e João Neves. O chefe da delegação brasileira não usou a palavra comunismo nem citou Moscou em seu discurso, mas deixou claro que os representantes dos países estavam ali para discutir a batalha entre comunistas e liberais. A Bogotá não foram apenas os diplomatas dos países alinhados a Washington na Guerra Fria, que os Estados Unidos começavam a trabalhar com a União Soviética, mas lideranças emergentes mais simpáticas a Moscou. Nesses dias, a capital colombiana virou epicentro de figuras ainda sem expressão internacional, mas que teriam influência no debate dos rumos da América Latina. Uma delas era o estudante Fidel Castro Luiz, da Universidade de Havana, de 21 anos. Estava em Bogotá para participar de um encontro promovido pela Federação Mundial da Juventude Democrática em contraposição a conferências que estavam sendo realizadas. Outro estudante colombiano presente aí era Gabriel Garcia Marques, de 20 anos, quase a mesma idade. E estava alheio, porém, ao evento de Fidel e também ao da diplomacia. Apenas cursava direito na cidade, mas foi muito interessante a reunião dessas três figuras, o encontro dessas três figuras, né? E foi, bom, aqui teve toda uma história de um levante que teve em Bogotá, com uma série de mortos.
Estima-se que entre 500 e 2.500 pessoas morreram naqueles dias na capital colombiana devido a um levante chamado Bogotazo, que foi o início da era da violência, um período de 10 anos de guerra civil com o surgimento de guerrilhas de esquerda, aumento do aparato de repressão governamental e um golpe de Estado que levou ao poder o general Gustavo Rojas Pinilla. Mais tarde, 3 indivíduos, em especial que testemunharam o tal Bogotaço, se destacariam no cenário internacional: Fidel Castro, comandante da Revolução Cubana, Gabriel Garcia Marques e Guimarães Rosa, que não eram políticos e não se envolveram na revolta, cada um a seu modo, porém, mergulharia na literatura. Interessante esse encontro, né? Histórico. Vamos ver agora um capítulo chamado O Tesoureiro de Miguelín. Nas livrarias parisienses, onde se encontrava Guimarães numa missão diplomática, ele teve uma paixão fulminante que marcaria a sua vida: as traduções francesas do russo Fyodor Dostoiévski. Que formidáveis livros! O Idiota, Os Irmãos Karamazov, escrevia Rosa. Um livro mais recente fazia sucesso naquele momento nas livrarias de Paris. O alemão radicado nos Estados Unidos, Thomas Mann, também recorrera à figura do diabo para compor o romance Dr. Fausto, uma alegoria da decisão da Alemanha de abraçar o nazismo. Lançado em Viena em 1947, Rosa costumava dizer que os livros de Thomas Mann e Dostoiévski estavam na sua lista dos 9 melhores livros da literatura estrangeira. Uma relação que incluía também Macbeth, de William Shakespeare, A Divina Comédia de Dante, A Ilha do Tesouro de Stevenson, Dom Quixote de Cervantes, A Relíquia de Eça de Queiroz, Contos de Andersen e Os Miseráveis de Victor Hugo. Vamos ver agora a viagem à Itália. A viagem à Itália. Que Rosa e Aracy fizeram visitando uma série de cidades em 1949, quer dizer, já em outubro de 1949. Uma série de viagens pelas grandes cidades italianas e pelo norte da Itália, e de volta para casa, Rosa escreveu a Pedrão sobre a viagem. Ele pediu ao amigo para não contar a Vilma sobre a excursão, porque a Vilma, a filha de Rosa do primeiro casamento, não tinha participado. A filha se zangaria em não ter ido também, explicou o escritor. Na verdade, naquele momento, Vilma tinha retornado ao Brasil porque as relações com Aracy tinham se deteriorado. Em outra carta, Rosa contou ao amigo as impressões da Itália. 2 pontos. Citando: a Itália, Pedro, é o que há de melhor e mais belo nesse nosso planeta. Veneza é um sonho xangrigalesco. Verona é uma pintura, um amor. Pádua, seriamente grandiosa e evocativa. Assis, estranha, antiga, mística. Bolonha, para que forçar adjetivos? Tudo é portentoso, escreveu. Eu fico com imensa pena dos italianos que emigram, pois deve ser o deles o mais cruel dos exílios. O italiano, a meu ver, é o povo mais civilizado do mundo, no sentido pleno, completo e profundo do termo.
Estamos no ano de 1950, que foi marcante no Brasil e na França. Veterano da resistência francesa na Segunda Guerra e membro do governo provisório, Charles de Gaulle teve dificuldade para conter as turbulências externas, as ondas de greves e enfrentar a guerra da Indochina contra as tropas nacionalistas vietnamitas. Do lado de cá do Atlântico, a seleção brasileira perdeu o Mundial para o Uruguai no recém-construído Maracanã. E Getúlio voltou ao poder, agora eleito pelo voto direto. Em Neuilly-sur-Seine, Guimarães Rosa montava uma pasta para descrever o ano zoológico de 1950. Todas as citações de bichos, mamíferos, insetos que liam nos jornais, ele colocava numa pasta. Curioso isso. A pasta reunia mês após mês histórias dos leões expostos em Londres, de uma galinha alpinista descrita numa insólita matéria em jornal suíço, de um tigre de Bengala de Calcutá. Em Dores do Indaiá, Minas, um boi invadiu o campo na hora de uma partida de futebol e só ficou um jogador no gramado que aproveitou para fazer gol, validado pelo juiz. O escritor anotou também a história da elefanta Rose, julgada num tribunal inglês por ter roubado com sua tromba a bolsa de uma mulher no zoológico de Bristol. Como era fascinante ver o papai criar, lembrava Vilma. Verdade. É um exemplo de como os animais continuam apaixonando o Guimarães Rosa. Vamos então agora ver novamente a questão da Chiquita Marcondes, né? Vamos ver então. Durante o seu trabalho na embaixada, agora só em Paris, Rosa passava suas tardes visitando as livrarias, conforme foi dito, e participando de recepções da embaixada, onde encontrava Chiquita Marcondes, o seu terceiro amor. Nos encontros de fim de semana dos casais de diplomatas e, sobretudo, nas horas possíveis, no centro da cidade. Não se sabe de cartas ou outros manuscritos em que ele tenha feito comentários sobre a relação com a amiga. Sobram, entretanto, registros sobre amores platônicos e proibidos nesse período de sua vida. Em Ave Palavra, o escritor contou sobre um almoço no La Rotonde, restaurante de comida basca com uma certa grega, estudante de cinema. Moça, digo pela idade aparente, porque é casada. Com amplo conhecimento do grego moderno, Leoana explica para ele a origem das palavras em sua língua. Amar é a gente querer se abraçar com um pássaro que voa, escreve Rosa. Enquanto tomam um vinho de pêssego e cheiro branco de rosas, eu sou de Esparta, diz ela, e meu marido é de Atenas. Pior seria o contrário, comenta o autor, referindo-se às famas de cidade militar e guerreira, no caso de Esparta, e de cidade cultural, no caso de Atenas. Ele é ciumento? Pergunta. Nunca foi. Nós gregos não somos ciumentos. Não podemos porque o nosso orgulho não permite. Somos alegremente orgulhosos.